Sejam muito bem-vindos a mais um webinar, desta vez com a temática da teleenfermagem. Um agradecimento, em primeiro lugar, ao nosso moderador, ao Ricardo Ferreira, ao nosso painel, à Carla Silveira, minha colega de curso, a quem cumprimento com alguma saudade, à Liliana Silva e, na prática, parabenizar todos os colegas pelo vosso percurso académico e profissional que é ímpar e deve ser relevado nesta área. A Liliana Gonçalves, da Associação Nacional de Cuidadores de Enfermagem, que nos vai comentar este painel. E gostaria também de aproveitar este momento para agradecer de forma pública às 3 associações e instituições nacionais que se juntaram a nós na construção deste documento, que servirá de base à construção da teleenfermagem em contextos muito específicos. Uma palavra muito rápida sobre esta situação que estamos todos a viver. Nós, obviamente, que a Covid, a pandemia, vem-nos desafiar em inúmeras dimensões. Uma delas, muito rápida, é sem dúvida alguma a acessibilidade aos cuidados e à reforma do Sistema de Saúde Nacional, que hoje sabemos que vai ter que existir a nível de várias dimensões, nomeadamente o financiamento, a constituição das equipas multidisciplinares, a acessibilidade aos cuidados, a gestão integrada dos cuidados, seja vertical, seja horizontal, e também o custo-benefício de todos os processos. E se estivermos atentos àquilo que são as novas indicações governamentais, principalmente no plano de recuperação e resiliência, vamos perceber que a telesaúde é um domínio muito específico de grande atração e de grande investimento no futuro próximo. E, portanto, nesta área, eu quero acreditar que a nossa profissão, neste preciso momento, está preparada para abraçar este projeto da teleenfermagem. Será, sem dúvida, uma evolução na acessibilidade aos nossos utentes, na possibilidade de lhes dar uma permissão aos nossos cuidados de uma forma muito mais efetiva, a um custo muito mais baixo. E, portanto, nesta área eu acredito que a Secção Regional do Centro conseguiu desenhar um guia de recomendações, portanto, um dossiê onde os colegas que trabalham já nestas áreas, nomeadamente na gestão da doença crónica, por exemplo, poderão utilizar para desenhar nos seus contextos esta nova ferramenta de trabalho que seguramente será uma base estrutural para o futuro da nossa profissão em Portugal. E eu gostava, e não vou identificá-los um a um, obviamente, mas gostaria de salientar o método utilizado na construção deste guia de recomendações e queria parabenizar todos os intervenientes com um obrigado muito sincero, de uma crença que é através desta cooperação, através destas parcerias, que nós vamos cada vez mais a cimentar, consolidar, desenvolver o nosso conhecimento multidisciplinar e, portanto, deixar uma última referência nesta área da cooperação. Nós seguramente que iremos ter sucesso nesta luta contra a pandemia, mas eu tenho a certeza absoluta, se o conseguirmos fazer em uníssono, se nos conseguirmos juntar, trabalhar de uma forma mais consolidada dentro das equipas multidisciplinares, sem medo nenhum das barreiras e dos limites profissionais ou do conteúdo profissional que cada profissão tem, eu acredito que chegaremos muito mais rápido e muito mais longe àquilo que nós pretendemos. E, portanto, resta-me agradecer às centenas de colegas que estão online pela vossa disponibilidade, por tudo aquilo que fazem todos os dias, que dão todos os dias. Será indubitavelmente um momento de grande afirmação da enfermagem portuguesa no mundo e eu espero e acredito que vamos estar à altura deste desafio. Eu gostaria de passar a palavra ao nosso colega, ao Pedro Lopes, Presidente do Conselho de Enfermagem Regional, que nos vai também fazer uma breve análise daquilo que irá acontecer hoje. Eu vou estar online, com muita atenção a ouvir o nosso painel e desafios a fazer o mesmo. Até já, pessoal. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos os presentes. Bem-ajam por partilhar connosco esta noite de Carnaval. O enfermeiro Ricardo Correia de Matos, obrigado pelas tuas palavras, sempre inspiradoras e com foco numa enfermagem com cada vez mais ferramentas para podermos todos continuar a fazer a diferença na vida das pessoas. Em primeiro lugar, gostava de vincar, e passar o que o Ricardo também já disse, a importância de todos os parceiros que permitiram, através de um grande trabalho conjunto, a realização de um documento de consensos que hoje apresentamos. É um documento fundamental na atuação dos enfermeiros nas consultas de enfermagem à distância, uma ferramenta que pode ser essencial na proximidade com o utente, neste contexto pandémico e não só, no futuro da enfermagem também.
a secção regional do Centro, conjuntamente com os diversos parceiros, produziu um documento que garante a promoção da qualidade e segurança dos cuidados de enfermagem nas consultas de enfermagem à distância. Queria ainda agradecer a presença de todos os preletores que vêm falar um pouco da sua experiência nesta área. Para moderar a sessão e apresentar-nos o guia de recomendações para as consultas de enfermagem à distância da secção regional do Centro, contamos com o enfermeiro Ricardo Ferreira. Ricardo Ferreira é o principal motor da realização deste guia. A ele, desde já, o meu muito obrigado pelo trabalho efetuado. Sem ele, não teria sido possível este enorme trabalho de equipa. Ricardo Ferreira, enfermeiro do Serviço de Reumatologia, consulta externa do CHUC, especialista em enfermagem médico-cirúrgica, enfermagem à pessoa com doença crónica, doutorado em Ciências de Enfermagem, em Ciências da Saúde, ramo Enfermagem, investigador da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde e Enfermagem, coordenador da estrutura para a qualidade, inovação e promoção da saúde, equipes da secção regional do Centro, e chair do Comitê de Profissionais de Saúde da Liga Europeia de Associações de Reumatologia. Ricardo, tens a palavra. Abraço. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos os que se encontram a assistir a esta hora a este webinar. Nós esperemos não defraudar as vossas expectativas e para isso contamos com duas colegas que vêm partilhar as suas experiências e uma apresentação geral do documento. Mas antes de mais, gostaria de clarificar algumas questões, nomeadamente a vossa participação será solicitada através do chat. Vocês podem ir colocando as vossas questões, os vossos comentários, que serão filtrados pelo nosso back-office e eu irei ver essas questões e colocá-las às apresentadoras no final das mesmas. Eu, como já disse, vou também fazer uma apresentação, portanto serei moderador, irei fazer a primeira apresentação do guia de recomendações, mas tenho o gosto de contar com a Liliana Gonçalves para me ajudar nesta moderação e para comentar as apresentações, e a quem eu vou apresentar desde já, que já fica a sua introdução feita. A Liliana está aqui como representante da Associação Nacional de Cuidadores Informais, é a sua presidente de mesa da Assembleia Geral, mas ela é também licenciada em Reabilitação Psicomotora e técnica de Reabilitação Psicomotora na estrutura residencial para idosos, especializada no apoio a pessoas com demência, e é também responsável por um programa de intervenção terapêutica no mesmo local, estando neste momento a frequentar um mestrado em Gerontologia e Saúde. Irei passar então à minha apresentação, que irei agora iniciar a partilha. Podem confirmar então que estão a ver tudo bem? Então, como o Pedro já referiu, esta é uma noite de carnaval, um carnaval diferente. Eu lembrei-me dos caretos, uma vez que aqui com uma pequena adaptação até quase que daria daqui a algum tempo para irmos fazer aí umas tropelias pelas ruas, e é um carnaval muito português, e no final continuem com este espírito de folia que nós tentamos imprimir. Através deste QR Code, vocês poderão aceder ao guia que está online, foi colocado online hoje a última versão. Quando terminar a minha apresentação, irei colar também ou irei pedir também ao nosso back-office que cole o link, e depois poderão também obter esse link do chat se tiverem acesso a ele. Portanto, nesta apresentação eu irei dividir em três partes a minha apresentação, irei falar do método, depois dos princípios gerais e também das principais recomendações. Relativamente então ao método seguido por este grupo de trabalho, começou pela identificação dos peritos para o mesmo grupo. Esta identificação foi, como o enfermeiro Ricardo Matos referiu, maioritariamente através de associações profissionais, nomeadamente associações de enfermeiros especialistas, mas também associações de representantes de pessoas com doenças crónicas e de cuidadores informais, entre outras, e também associações em termos de gestão, como por exemplo a APA ou a Associação de Enfermeiros Gestores, entre outras. Realizámos também, para preparar este grupo de trabalho, um inquérito
de necessidades e propostas, dirigido sobretudo a pessoas que utilizaram consultas, que tiveram consultas à distância, mas também aos profissionais de saúde, e em que tivemos uma participação superior a 100 respostas, e essas respostas e as análises realizadas e sugestões serviram para informar o grupo de peritos. Gostaria aqui de salientar que no final deste questionário encontravam-se também duas questões, nomeadamente para avaliar da disponibilidade de interesse de quem respondia a integrar o grupo de trabalho, algo que não foi previamente anunciado, para verificarmos de facto quem teria mais interesse em participar, dentre as pessoas que demonstraram interesse, e devido às limitações que nós tínhamos para manter um grupo de trabalho com um tamanho razoável, selecionámos 4 pessoas a título individual para fazerem parte deste grupo de trabalho. Fizemos também, em termos de preparação, uma revisão da literatura na PubMed para ver artigos que servissem para informar o grupo de peritos, e realizámos a primeira reunião em meados de outubro de 2020. Esta reunião foi à distância, face também ao período que se vivia, e onde foram apresentados, como eu já disse, os resultados do inquérito, da revisão da literatura, e em que foram interrogados todos os peritos sobre as suas experiências, que aspectos é que gostariam de ver identificados e abordados no guia de recomendações, e tiraram-se uma série de notas que serviram para depois um pequeno grupo de trabalho, constituído por alguns fellows identificados, elaborarem esse primeiro guia com base no brainstorming realizado durante a primeira sessão. Elaborou-se então esse documento preliminar, que foi depois apresentado na segunda reunião de peritos. Esta segunda reunião, na realidade, foram 2 reuniões de 3 horas, para debater cada uma das propostas de princípios e de recomendações, fazer melhorias na formulação dessas propostas, discutir prós e contras, e toda essa discussão foi depois colocada no documento, que eu não irei apresentar aqui em detalhe a discussão tida, mas que poderão aceder através do QR Code e do link que vos vai ser disponibilizado. De referir que nestas reuniões, e mesmo após as reuniões, houve uma metodologia Delphi modificada, que foi seguida para selecionar as formulações finais. Para essa votação, nós começámos na primeira ronda por exigir que mais de 66% dos 31 elementos do painel concordassem em manter ou concordassem em eliminar determinada recomendação. Na segunda e terceira ronda, nós pretendíamos que cada um dos membros peritos votassem de 1 a 10 a sua concordância com a recomendação, sendo que ficaram apenas as recomendações que tivessem mais de 75% das respostas entre o 8 e o 10. Por fim, o documento final elaborado foi enviado a todos os peritos para a sua validação, e foi pedido aos peritos que representavam associações para pedirem às direções a ratificação do documento que foi obtido. Após este processo, o documento ficou em auscultação pública durante 3 semanas, uma vez que também coincidiu com a fase das festas de Natal e de Ano Novo, e onde foram colhidos comentários de melhoria que foram incorporados. E, por fim, encontramos na fase de disseminação e implementação, que verdadeiramente começa hoje. Para esta disseminação, nós fizemos também um apelo às pessoas para se voluntariarem, aos colegas com experiência em consultas de enfermagem à distância, para se voluntariarem para fazerem a partilha das suas experiências. E contamos hoje com 2 experiências e amanhã com outras 2, para iniciar este debate e ver em que ponto é que nós já estamos e que melhorias é que podemos fazer. Segue-se então a apresentação dos 4 princípios gerais que foram consensualizados por este grupo de trabalho, sendo que o primeiro diz-nos que o uso das tecnologias de informação e comunicação na saúde tem o potencial para melhorar o acesso e otimizar o atendimento e a proximidade dos utentes aos cuidados de enfermagem. A média de concordância deste princípio foi de 9,3 em 10,
e 93% dos membros do painel responderam 8, 9 ou 10 neste princípio. Portanto, é o que quer dizer esta média aqui e esta percentagem que irão ser apresentadas entre parênteses e que eu não vou estar sempre a referir. O segundo princípio diz-nos que o uso das tecnologias de informação e comunicação na saúde deve cumprir os padrões de qualidade da prática da enfermagem, baseando-se nas características e necessidades do utente, na melhor evidência científica disponível e nas competências do profissional, tendo por base os normativos legais e os referenciais deontológicos vigentes na enfermagem em Portugal. Também com uma média elevada e 100% dos peritos com um elevado grau de concordância, ou seja, 8, 9 ou 10. O terceiro princípio geral diz-nos que o uso das tecnologias de informação e comunicação na saúde deve salvaguardar sempre a segurança das informações, assegurando a privacidade e a confidencialidade. E o último princípio geral diz-nos que a utilização das tecnologias de informação e comunicação permite a interação à distância do enfermeiro com o utente, com o grupo ou o cuidador, bem como a consultoria entre profissionais de saúde. E, portanto, estes princípios são as condições necessárias para a correta prática das recomendações, cuja apresentação eu irei fazer agora. Portanto, a primeira recomendação diz-nos que as instituições dos diferentes níveis e contextos de cuidados de saúde devem garantir a utilização das tecnologias de informação em saúde pelos enfermeiros, assegurando o acesso a equipamentos adequados e à formação para a sua utilização, também com 100% de concordância. A recomendação número 2 diz-nos que cada contexto de prestação de cuidados deve possuir um procedimento onde constem os critérios e normas para a realização da teleenfermagem. Devo dizer que este foi uma das recomendações que inicialmente gerou mais debate, uma vez que a maior parte das pessoas houve uma discussão sobre o nível de pormenor a que deveríamos ir. E chegámos rapidamente à conclusão que cada contexto é único e que, portanto, não caberia aqui neste documento nem conseguiríamos fazê-lo de forma atempada, fazer um desenvolvimento de diferentes procedimentos. Portanto, cada unidade tem a sua cultura, o seu contexto, e só os enfermeiros de cada serviço específico, em colaboração com a restante equipa multidisciplinar e com os utentes, saberão desenvolver o procedimento mais adequado a cada contexto ou a cada patologia ou a cada área de intervenção. Mas seguramente que este será também uma das recomendações que poderá gerar mais comentários e convido-vos a fazê-lo. A terceira recomendação diz-nos que as instituições de saúde devem estabelecer parcerias com outras entidades, a fim de melhorar a qualidade no acesso aos serviços prestados à distância e promover a literacia digital em saúde. E aqui um dos exemplos mais falados foi, por exemplo, as juntas de freguesia ou as instituições locais, que poderão, por exemplo, criar salas e ter pessoas para apoiarem, nomeadamente pessoas mais idosas, a utilizarem dispositivos com vídeo ou sem ele, mas para facilitar o acesso a pessoas que estão em locais mais recônditos ou que por outras dificuldades lhes é mais fácil, económico e útil e satisfatório fazer a consulta à distância, mas não a partir de sua casa, mas com alguém a apoiar. Depois, o enfermeiro deve informar o utente, em contacto prévio, do objetivo e do modo de funcionamento da consulta à distância e obter o seu consentimento informado de acordo com a legislação vigente. Este é também um dos tópicos que gera mais interesse e também mais interrogações. Nós contamos com o apoio de uma advogada, doutorada e perita em Direito da Saúde para nos ajudar no desenvolvimento e na fundamentação destas recomendações e fica a mensagem de que basta tão somente a pessoa fazer assinalar numa caixinha ou responder através de mensagem com a sua concordância com esse formato de consulta ou de interação de enfermeiro-utente.
Relacionado com isto, está também que o enfermeiro e o utente, num processo de decisão partilhada, devem decidir quais as ferramentas mais adequadas, entre as existentes, a utilizar em teleenfermagem, sendo que a mais básica e mais disponível, nomeadamente na fase aguda da pandemia, ou na fase inicial da pandemia e mesmo agora, é claro que o telefone o telefone simples, comum, é sempre a ferramenta mais disponível e imediata e mais fácil de utilizar, o que não impede a utilização de outras ferramentas mais evoluídas, devendo adaptar-se às características da pessoa individual, e por isso a decisão deve ser com ela mediante as características e as competências, nomeadamente na área digital, que esta possui. Sexta recomendação diz-nos que sempre que o enfermeiro considere que a informação fornecida pelo utente de forma telemática, ou seja, à distância, não é clara o suficiente para a tomada de decisão clínica, deve encaminhar para outra forma de cuidado, ou seja, nomeadamente para o colega ou para a urgência, ou marcar uma consulta presencial consigo. Durante o período de consulta pública do documento, houve uma colega que nos colocou uma questão de como é que poderíamos, por exemplo, nos cuidados de saúde primários, proceder face ao autorreporte por parte do doente de tensão arterial, do peso ou de outras medidas antropométricas relativamente à sua validade. E o que nós dissemos é que o enfermeiro tem, ou porque conhece o doente, ou mesmo que não o conheça, deve validar ou deve fazer o seu juízo sobre a confiabilidade daqueles dados. Se não confia que aqueles dados sejam os reais, ou se tem qualquer dúvida, o que deve fazer é marcar, a referenciar a pessoa para outro serviço ou para o seu e fazer essas próprias medidas por si. Sétima, permitam-me aqui voltar atrás só com uma nota que me lembrei de algo que foi também bastante discutido e que está no documento, é que, idealmente, estas consultas à distância são realizadas quando já houve um contacto prévio com a pessoa. Sabemos que nem sempre é assim, mas o ter tido ou não um contacto prévio deve ser considerado, nomeadamente no procedimento local, desenvolvido pelo serviço ou pela instituição, e deve estar contemplada essa situação nesse mesmo documento. A sétima recomendação diz-nos que todos os cuidados em teleenfermagem devem ser devidamente documentados no processo do utente, de acordo com o modelo de registro da instituição, seja ele em papel, seja ele informático, ou misto. Oitava recomendação diz-nos que após a consulta de teleenfermagem deve ser enviado o plano terapêutico para o utente ou para a pessoa por si designada, o seu cuidador ou outro, utilizando o meio previamente acordado, seja esse por e-mail, seja esse por mensagem, correio normal, ou o que quer que seja. Deve ser sempre feita uma súmula das principais mensagens para impedir que haja, ou para diminuir a probabilidade de interpretações erróneas dos diagnósticos e das intervenções aconselhadas pelo enfermeiro. Nona recomendação diz-nos que, ao utilizar as tecnologias de informação e comunicação, o enfermeiro deve atender ao valor terapêutico da comunicação com o utente e recriar um ambiente propício para a sua concretização. Ou seja, existem, se vocês forem ver no documento, uma série de recomendações, nomeadamente quanto à indumentária, ao local onde é feita a consulta, porque, por exemplo, o próprio profissional poderá estar em sua casa e deverá ter em atenção também não haver distratores no ambiente. Deve ainda, se possível, fazer treino de como falar, por exemplo, no caso de se utilizar a câmara, como falar e tentar promover a empatia possível. Para se estabelecer empatia são necessárias diferentes etapas e houve também muita discussão se ela seria possível ou não à distância. Já vão surgindo alguns estudos que nos dizem alguma coisa sobre isso e se calhar os utentes até estão mais satisfeitos com o que nós possamos pensar com este tipo de cuidados, mas de qualquer forma existem uma série de orientações no documento, nomeadamente providenciadas por uma especialista em comunicação por vídeo, que foi também perita deste grupo e que vos aconselho a consultar. E por fim, a 10ª recomendação. Isto não foi de propósito para serem 10, na verdade eram 11 e houve uma que caiu, mas 10 é sempre um número bonito. E esta última recomendação
diz-nos que o modelo de financiamento e de organização da teleenfermagem deve ser continuamente avaliado com vista a permitir uma maior integração, segurança e efetividade nos cuidados de enfermagem nas instituições de saúde. Esta recomendação teve também um bom acolhimento por parte dos gestores que participaram neste painel, tendo recolhido uma unanimidade de 100% de concordância com níveis elevados dentro da escala de 1 a 10. E, portanto, estas eram as 10 recomendações que vocês, mais uma vez, podem consultar através deste scan. Eu vou-me certificar que o link chega também ao vosso acesso, se é que ainda não está no chat. Qualquer comentário e sugestão pode ser colocado desde já, ou podem também enviar o vosso e-mail para equipes.srcentro@ordemeenfermeiros.pt. Por fim, um agradecimento não só às instituições colaboradoras que ratificaram este documento, mas a todos e a cada um dos membros deste painel, bem como às pessoas que colaboraram dando opiniões durante a fase de consulta pública. E, claro, não poderia deixar de ser também um agradecimento às colegas que de seguida vão apresentar também a sua experiência. E, posto isto, eu dava por terminada a minha apresentação. Vou parar então a partilha para poder ver o chat e ver se já tenho aqui alguns comentários. Enquanto isso, não sei se a Liliana Gonçalves quer fazer algum comentário ou alertar algum aspecto que me tenha esquecido. Referi que a Liliana foi também membro do painel. Liliana, algum comentário, alguma coisa que queres acrescentar? Eu acho que o Ricardo teve O muito som. bem. Estão-me a ouvir? Já estamos a ouvir, desculpa. Sim, não faz mal. Eu penso que ficou Sim. bem explanado daquilo que foi o trabalho que foi tido. De facto, colocar o doente no centro do sistema é também envolvê-lo a ele, neste caso, enquanto associações de doentes ou de cuidadores, possam representar nestas questões. E quanto à metodologia, no nosso ponto de vista, de facto, foi uma mais-valia podermos ser auscultados. Acho que estes princípios, o grau de concordância é elevado porque acho que refletem um bocadinho aquilo que também foi as preocupações da parte dos cuidadores e dos doentes, e vemos a teleenfermagem como uma mais-valia, mas também achamos que de facto este trabalho com princípios éticos e deontológicos na sua parte era relevante. E, portanto, neste momento é o que me apraz dizer. Muito obrigado, Liliana. É claro que o trabalho não está aqui terminado e é importante, nomeadamente, o papel das associações representativas de doentes e também das associações profissionais para continuar na disseminação e implementação deste trabalho, que irá seguramente receber sugestões de melhoria e ser melhorado. Para quem já conseguiu aceder ao documento, poderão verificar que no final existem também dois organigramas que podem ser impressos para vos ajudar para colocarem nos vossos serviços e para vos ajudar a desenvolver os vossos protocolos. Até ao momento eu não vejo aqui nenhum comentário e, portanto, mesmo que eles surjam, serão depois também debatidos no fim, mas então iria passar já a palavra à nossa colega Carla. A Carla é enfermeira na Unidade de Cuidados na Comunidade Coimbra Saúde do ACES Baixo Mondego. Ela é do Centro de Saúde de Fernão Magalhães. Ela é enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica, mestre em Sociopsicologia da Saúde e também assistente convidada na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, e vai-nos partilhar a sua experiência no apoio à parentalidade. E estamos com muita expectativa em te ouvir, Carla. Tens o palco. Obrigado, Ricardo. Antes de mais, muito boa noite a todos do painel, também a todos aqueles que estão a ver. Queria começar por agradecer à organização, agradecer à secção regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros e vou então compartilhar a tela.
para que desta forma possa Carla, partilhar vou um pedir bocadinho. que aumentes um bocadinho o som, que se ouve muito baixo. Ah, é? Eu acho que tenho o som no máximo, mas. Desculpem. Posso aumentar mais. Sim. E agora? Esperou alguma coisa? Melhorou, melhorou. Podes continuar. Ok. Tenta falar um bocadinho mais alto sem acordar a criança. É isso. Está bem. Então, deixa-me só ver aqui. Porque... Então, vou compartilhar a tela. Já estão a ver? Sim, Carlos, estamos a ver. Podes só chegar aquela caixinha do vídeo um pouco para cima Ok. e Assim? minimizá-la. Assim já está bom. Ok. Já está visível. Ok, Tá. obrigada. Podes Obrigada. avançar. Então, vou partilhar a minha experiência profissional enquanto enfermeira não CC de saúde, feita esta experiência na teleenfermagem, no âmbito da minha área de especialidade, portanto, no âmbito da área da saúde materna. Então, antes da pandemia, tudo era muito diferente, não é? Preparação para o parto, a recuperação pós-parto, no apoio à amamentação. As nossas sessões, quer fossem práticas, quer fossem teóricas, eram presentes. Portanto, tínhamos o contacto direto com os nossos utentes, muitas vezes até em ambiente exterior. Mas a verdade é que com a pandemia tudo muda. As sessões presenciais são canceladas, as orientações e efetivamente os casais acabam por ficar privados deste acompanhamento que eles tanto valorizam. Também os especialistas da saúde materna acabam por ser chamados a centrarem a sua atividade noutras atividades assistenciais prioritárias, como a SSTI, e agora também a vacinação, e portanto acabamos por nos descentrar um pouco da nossa área de atuação da especialidade. Também esta questão da pandemia acabou por nos exigir um esforço adicional de criatividade, de inovação, para conseguirmos continuar a chegar aos nossos utentes. E os nossos objetivos continuam a ser os mesmos, não é? Passar a mensagem, querer continuar a acompanhar os nossos casais, preparando-os ao longo da gravidez, para o trabalho de parto, para a parentalidade, para o pós-parto e, efetivamente, continuar a garantir o acesso destes casais a informações seguras. De facto, a palavra de ordem é inovar. E para isso, efetivamente, mostrou-se essencial nós utilizarmos ferramentas digitais, recorrermos à internet, enquanto as estratégias em tempos de Covid-19. Porque, efetivamente, o nosso objetivo é continuar a apostar na literacia em saúde e, mais do que nunca, as fontes eletrónicas, outras tecnologias, aplicativos, são recursos estratégicos muito importantes e fontes de informação privilegiadas. Porque, efetivamente, em tempos de confinamento, onde é que nós vamos encontrar as pessoas? Sociais, na internet e nesta tecnologia. Então, o que é que nos apraz fazer? Okay? Não podemos fazer sessões presenciais, pois vamos continuá-las, mas numa vertente online. Vamos chegar até às pessoas através de redes sociais. Vamos criar grupos de assistência pessoal na gravidez e no pós-parto, preferencialmente com o suporte de uma equipa multiprofissional.
Claro que isto exige muito trabalho antes de conseguirmos operacionalizar, porque para nós iniciarmos as sessões online, nós tivemos que reparar os programas, preparação para o parto, pós-parto, temos que trabalhar adaptando-nos a esta versão online, a esta teleinformagem, pensar também nas questões do espaço físico. E eu aqui tive algumas limitações. A saúde onde eu trabalho tem instalações bastante obsoletas. Aliás, já quando as sessões eram presenciais, eu não tinha condições para as fazer na saúde e, portanto, na altura acabámos por arranjar um parceiro na comunidade, portanto, uma escola do nosso parque escolar, onde nós conseguimos um espaço para fazer as sessões presenciais. Agora, com a questão da pandemia e na altura o fecho das escolas, impossibilitou-nos a utilização desse espaço físico, portanto nós tivemos que nos adaptar ao que havia disponível no centro de saúde. Já para não falar também que estas questões das sessões online exigiram também novos recursos materiais que nós não dispunhamos. Nós não dispunhamos de uma câmara, a câmara que nós conseguimos arranjar, a primeira para conseguirmos avançar com estas sessões online, foi de uma colega da UCC, e depois também outros recursos educativos e digitais. Então, como nós não tínhamos espaço físico que nos permitisse a realização das sessões práticas, não é? Com a bola de pilates, com o colchão, portanto, era preciso algum espaço para que eu pudesse exemplificar esses exercícios. A estratégia... Carla, Sim. desculpa lá, aproveitando a deixa das tecnologias, continua-se com muitos problemas de som e estão-me aqui a aconselhar que tu retires os fones e tentes usar as ferramentas do computador. Agora testa lá. Achas que me conseguem ouvir melhor assim? Parece que sim. Avança sim. agora. Ok, Avança. ok. Muito obrigada. Então, estava eu a dizer que uma das estratégias que nós optámos por utilizar no início foi fazer vídeos. Dirigimos à escola, portanto, àquele espaço que nós tínhamos inicialmente, onde fazíamos as sessões presenciais, e fizemos vídeos. Eu a exemplificar o banho do bebê, a exemplificar algumas posições, alguns exercícios, e fizemos uma série de vídeos, portanto, quer para a preparação para o parto, quer para a recuperação pós-parto. Mas rapidamente também nos fomos apercebendo com o início destas sessões online que realmente o que funcionava era eu fazer, junto com os casais que estavam do outro lado, fazer os exercícios com eles. Portanto, tivemos que nos estar realmente em termos de espaço físico. Depois também sentimos necessidade de reformular alguns documentos, não é? A questão do consentimento informado, que tu referiste como uma das recomendações. Nós antes tínhamos em suporte de papel e, entretanto, tivemos necessidade de criar um documento online, um formulário do Google, para que as pessoas pudessem, de facto, perceber o que é que nós tínhamos para oferecer e, então, dar o seu consentimento informado. Depois também a avaliação dos conhecimentos dos utentes, algo que nós já fazíamos em suporte de papel, uma avaliação de conhecimentos inicial antes de iniciarem o curso da preparação para o parto e depois no final do curso. Então também aqui tivemos necessidade de criar um formulário que pudéssemos fazer chegar rapidamente às pessoas e as pessoas nos pudessem preencher e depois encaminharmos.
Também a importância de avaliar a satisfação dos utentes, ao que fazíamos antes também no suporte de papel, mas continua a ser essencial fazê-lo agora nesta versão online. E depois também sentimos necessidade de criar alguma informação escrita que pudéssemos ceder aos nossos utentes, e então criámos um livro da preparação para o parto e também da recuperação pós-parto. Também essencial foi um planeamento de todas as sessões, portanto, fazer um planeamento de cada sessão prática, de cada sessão teórica e, antes das pessoas integrarem estas sessões online, fazer um contacto telefónico prévio, explicar como é que iria funcionar, que recursos seriam necessários, e só depois então disto, então sim, as sessões de grupo online, quer as práticas, quer as teóricas. Para complementar e até para tornar um pouco mais personalizado este nosso acompanhamento, achámos sempre que seria importante haver pelo menos 2 sessões também online, individuais ou em casal, para que as pessoas se sentissem à vontade para colocar algumas questões que em grupo podiam efetivamente não se sentir à vontade para o fazer. Como eu vos referi, algo muito importante para nós era, de facto, avaliar a satisfação das grávidas com a preparação para o parto, agora nesta versão online. Dizer que fizemos essa avaliação entre 28 de 2019 de 2020, utilizando então um questionário que nós elaborámos no Forms e que tivemos o cuidado de aplicar no final online. Efetivamente, sendo anónimo, não conseguimos, de facto, que todas as grávidas poderiam assegurar, não sabemos quem é que ou não. Responderam-nos 33 grávidas, com idades compreendidas 7 e 39, a maioria casada e também a maioria com formação escolar superior. E nesta avaliação, aquilo que nós temos é que as pessoas continuam muito satisfeitas, maioritariamente, com as sessões online, com o programa online da preparação para o parto. 100% recomendaria a outros familiares. Neste questionário, com a versão online, nós introduzimos uma nova questão, que se sente com o facto de, atendendo ao contexto da pandemia, se é mais satisfatório a versão, seria mais satisfatória a versão presencial ou online para a implementação deste programa. E 84,1% referiu ao online, porque apesar de termos aqui a tela a separar-nos, a verdade é que eu acho que esta versão online veio para ficar, não é? E acaba também por ser muito prática para as pessoas, e nós temos de esquecer que as grávidas são um grupo de risco, e portanto o facto de elas poderem continuar a ter acesso a estas sessões, a esta informação de uma forma segura dos seus lares, é muito tranquilizador para elas. Depois acrescentar aqui que nós também trabalhamos bastante aqui esta questão do acesso às redes sociais, portanto o CCP da Saúde está nas redes sociais e efetivamente as pessoas estão lá, estão nas redes sociais. E é uma divulgação muito importante dos nossos cursos, das nossas sessões e também informação. E nós procuramos fazer regularmente publicações apelativas, criativas e sobre os mais diversos temas na saúde materna. E depois falar aqui de outro aspecto que eu acho que é muito importante e tem a ver com a criação de grupos
de assistência virtual na gravidez e no pós-parto. Então, como é que isto funciona? Basicamente, quando as grávidas, casais, são integrados no programa da preparação para o parto, elas são informadas sobre a existência deste grupo de assistência virtual e são convidadas a integrar o grupo. Elas aceitando, são constituídas como membros neste aplicativo automático, são-lhes transmitidas as regras de consentimento que já falei anteriormente. Elas mantêm-se neste grupo, aliás, é lá que são colocados os links das nossas sessões, e após o parto, elas comunicam neste grupo o nascimento do bebê e a sua experiência de parto, e depois são questionadas se têm interesse ou não em transitar para o grupo do pós-parto. São 2 grupos de assistência virtual, sendo que a permanência num grupo e no outro é opcional e não há limite temporal a ser no mesmo. Este grupo de assistência virtual na gravidez e no pós-parto, primeiro acabou por ser só por mim, mas tem vindo a crescer em termos de equipa multiprofissional. Portanto, eu acabo por ser gestora dos grupos e dar o meu contributo enquanto enfermeira especialista externa, mas depois temos também 2 enfermeiras de saúde infantil que dão o seu apoio e depois temos ainda uma médica, uma parceria informal, portanto ela começou por ser minimamente na preparação para o parto, portanto isso ainda na altura presencial, e ela acabou por fazer entrar neste grupo de assistência virtual do pós-parto enquanto tempo, mas foi ficando e dando muito naturalmente o seu enquanto médica. E é sem dúvida a mais-valia, então nem se fala. Temos também uma parceria informal com o odontopediatra, por intermédio de uma das enfermeiras especialistas de saúde infantil. E, seguramente, o objetivo é nós conseguir trazer para este assistência virtual a nutricionista e psicóloga que têm horas alocadas ao CC de saúde. Acho que seria um contributo fantástico para estes grupos. Nós fizemos também um estudo entre 16 e 26 de novembro. O nosso objetivo era, de facto, avaliar a percepção das mães, portanto, do grupo de apoio do pós-parto, relativamente a esta assistência virtual, particularmente em tempos de pandemia. Elaborámos um questionário de resposta e aplicámos a uma população de 110 mães. Isto porquê? Porque o grupo de assistência virtual no pós-parto, na altura, era constituído de 110 mães. Portanto, este número vai oscilando, não é? Tem sempre mães que vão saindo e outras que vão entrando. Destas 110 mães, obviamente, são todas muito ativas. Portanto, a nossa amostra acabou por ser constituída de 52 com idades entre 17 e 44 anos, a maioria casadas, e a maioria também com educação superior. E podemos ver neste gráfico. Eu tenho mães recém-mamãs, mas também tenho mães que já têm mais de um ano e, portanto, acabam por continuar a dar o seu contributo neste grupo. E elas próprias acabam por ter um grande espírito. 100% da nossa amostra, portanto, reconheceu a pertinência e a utilidade deste grupo, bem como a importância da assistência multiprofissional, particularmente em tempos de pandemia. Também quando questionadas se este apoio profissional deste grupo
fluidas desnecessárias a estabelecimentos de saúde ou agilizou outras realmente consideradas importantes, 90,4% respondeu afirmativo, 9,6% responderam que não se aplicava à sua situação. Portanto, não houve ninguém a responder negativo. Relativamente às áreas temáticas mais abordadas da perspectiva das ITM, no que respeita ao apoio dado pelos verificamos que as opções pós-parto, amamentação, o apoio à amamentação é feito através de esclarecimento de sobre a consciência. Carla, estamos a perder o som outra vez. Aproxima-te um pouco mais, se faz favor. Ok, obrigada. Conclui isso, se faz favor. Sim, já estou quase. Portanto, saúde infantil é outro tema, gravidez, saúde oral, trabalho de parto, outros temas. E, efetivamente, verificamos que este aplicativo, este grupo de assistência virtual tem sido um veículo de informação muito importante, muito valorizado pelo público, e em que há uma grande proximidade com profissionais de referência, contribuindo em muito para a literacia, tornando estes programas de preparação para o parto e de recuperação pós-parto mais eficazes nos objetivos de ponderar os casais e de facilitar o acesso à informação realmente real e segura. E aquilo que os casais nos transmitem todos os dias é que realmente nós alcançamos o objetivo a que nos propusemos, porque sentimos que a nossa mensagem passa, os casais continuam a procurar-nos, passam a palavra a outros casais. E a mensagem que nós realmente queremos deixar é que não temos a pretensão de ser inovadores, porque temos noção que estas estratégias das sessões online, de recorrer às redes sociais, foi uma estratégia óbvia para muitos colegas do país. Mas, de facto, o que nós queremos deixar a mensagem é que realmente não podemos perder a capacidade de nos reinventarmos perante as adversidades. E quando as coisas são feitas com paixão, efetivamente, os casais percebem isso. E nós também. Sim. Obrigada. Muito obrigado, Carla, pela apresentação. Está a suscitar muito interesse. Tenho aqui algumas questões já colocadas e partilhadas comigo no chat, que irei ler. Algumas eu próprio irei comentar e outras vou-te pedir então que complementes. Mesmo com os problemas de som, felizmente as pessoas ainda foram conseguindo ouvir. Então, em termos de questões, tenho aqui que, por exemplo, Liseta Araújo pergunta para a Carla, relativamente ao consciente informado, quando integra o grupo de apoio de preparação, como é que ele é obtido? Presencialmente ou através dos meios digitais? Esta eu posso responder porque eu ouvi, corrijo-me só se estiver incorreto. Inicialmente era feito o pedido por escrito, quando eram presenciais, e depois passou a ser obtido através de um formulário Google. A pessoa preenche o formulário e consente que está interessada em participar. E, portanto, essa é uma forma válida de consentimento. Depois, outra questão da colega Fernanda Rodrigues. Qual é a plataforma digital utilizada nas sessões de preparação para o parto e de recuperação pós-parto? E ela faz outra pergunta, que é: como é que fizeram a propaganda nas redes sociais? Utilizaram algum site? Queres responder, Carla? Eu também tinha esta dúvida. Qual era a plataforma? Então, nós, na altura, começámos a utilizar o Zoom para fazer as sessões de preparação para o parto e de recuperação pós-parto. Isto porquê? Porque havia uma colega na equipa que até estava mais ou menos à vontade, já tinha utilizado, e isso acabou por nos dar alguma formação nesse sentido. Muito bem. Uma pergunta da colega Ana Luz. A teleconsulta com recurso a meios telemáticos está contemplada nos contratos de programa?
tal como as consultas telefónicas? Esta é uma pergunta bastante interessante e que foi discutida no nosso grupo de trabalho, inclusivamente com os membros das associações hospitalares, e por isso é que a última recomendação está lá também, que é para tentar demonstrar que, de facto, estas consultas devem ser tidas em consideração, nomeadamente para o financiamento das instituições. O que eu posso dizer, está constantemente em evolução, mas o que eu posso dizer é que de momento ainda não, mas não tenho completa certeza disto. Portanto, se outros colegas quiserem comentar e ajudar a esta discussão, terei todo o gosto em adicionar esse tópico aqui à discussão, seja agora, seja depois da partilha seguinte. Tenho aqui mais questões que penso que ainda podemos colocar. Eu vou então olhando para elas. Entretanto, Liliana, se quiser fazer um comentário enquanto eu vou aqui triar as diversas questões, esteja à vontade, está bem? Sim, tenho aqui algumas questões que lhe gostaria de colocar antes de já. Parabéns pelo programa. Penso que vai de encontro não só no período da pandemia, mas também fora da pandemia, em que famílias necessitam se calhar, não necessariamente esclarecer algumas questões presencialmente, podem ser feitas através destes meios. O que lhe queria perguntar é, no caso das mulheres que não têm acessos telemáticos ou literacia digital, tiveram essas questões, como é que é planeado com essas pessoas? Então, posso responder, Ricardo? Claro, claro. Então, antes de responder já à sua questão, Ricardo, tu há pouco colocaste uma questão de alguém que colocou no bate-papo, que além da plataforma, como é que fazia a divulgação das sessões nas redes sociais. Então, é utilizado o Facebook da UCC Coimbra Saúde e é através dessa forma que nós divulgamos. Agora, respondendo aqui novamente. Então, as utentes chegam até mim de que forma? Através das suas equipas de saúde familiar. Portanto, é feita uma referenciação interna pelo S-Clínico e eu depois procedo a um contacto telefónico com essas utentes. Efetivamente que, se calhar, não são referenciadas todas as grávidas, porque todas as grávidas manifestam interesse na preparação para o parto. Mas aquelas que me chegam e que eu contacto telefonicamente, não tenho tido esse feedback, essa limitação de não terem computador ou de não terem a capacidade de utilizar estas tecnologias. Nunca nenhuma me transmitiu isso. Ok, eu percebi pela amostra que de facto temos mulheres licenciadas, com mestrado, com doutoramento. Estava a pensar mais, portanto, em mulheres que estejam em alguma situação de carência económica ou outras questões, e era só essa curiosidade, como é que seria nesses casos. Mas é verdade, eu quando fizemos este estudo, também ficámos com alguma curiosidade relativamente a esse aspecto. Porque parece que, se calhar, a população que mais precisaria desta informação, se calhar não a procura. E são as pessoas com maior literacia que acabam por nos procurar. É um pouco preocupante, não é? Pois é que, de facto, é muito interessante, mas parece que abre aqui um bocadinho, pegando naquilo que disse, que as pessoas que têm mais conhecimento na literacia procuram muito mais esta resposta, mas parece que ficamos aqui num fosso, não é? E as outras ficam. Necessitamos aqui, se calhar, do trabalho mais de retaguarda desta questão das autarquias ou de outras entidades que possam facultar o acesso para a equidade. Pois, exatamente, porque até à partida serão as outras que precisarão mais, não é? Por isso há aqui um paradoxo, mas lá está, mais vale chegar a alguns do que a nenhum. Claro, E claro de facto ter isto em atenção para melhoria, mas de facto é importante não cavar fossos, sim. Deixem-me partilhar convosco que já presencialmente identificávamos isto. Ok. Pessoas com menos literacia
com mais dificuldades socioeconómicas, até por insistência do enfermeiro de saúde familiar, mas depois não aderiam. Obrigado, Carla. Eu vou aqui tentar dar voz a mais alguns participantes e obrigado também à Liliana pelo comentário. A colega agora, Tina Vega, coloca também uma questão sobre o consentimento. Ela própria tem tentado implementar isto e o que ela faz é pedir o consentimento oral e depois registra em notas. E ela questiona-se, por exemplo, ou tem-se questionado de fazer um documento para que as doentes assinem e para anexar aos processos. E gostava de saber a opinião dos colegas. Gorete, o que eu posso dizer é que não é preciso esse trabalho todo, até porque não é muito fácil fazer e vai um pouco em contracorrente à evolução, basta que a pessoa diga assim numa SMS ou como eu disse, num e-mail ou qualquer forma a concordar com a realização da forma de consulta. Aqui uma questão muito também debatida da colega Ana Luz, que é, considerando a possibilidade de captação de imagem, que implicações devem ser consideradas quanto à proteção de dados? Esta questão eu penso que pode ter aqui várias perspectivas. Uma é, ok, estamos agora a fazer uma videoconferência e é claro que os participantes podem estar a fazer print screens da nossa imagem. Nós, quando acedemos a fazer por exemplo, este webinar com vídeo, sabemos que não conseguimos controlar isso e vai das condições de utilização. É claro que se as pessoas utilizam indevidamente, podem incorrer em Ricardo, ficaste sem som. Ligaste o micro. Acho que estava a mexer ali no micro. Estão-me a ouvir? Tenho de parar quieto com as mãos. Obrigado. E a outra vertente, que é, ok, numa interação com um doente em que ele, por exemplo, nos envia uma imagem de uma ferida ou uma outra qualquer imagem, que cuidados ter? E, de facto, isso está contemplado no guia, nomeadamente quando utilizamos, imaginem, se eu utilizar o meu telefone pessoal e guardar a imagem no meu telefone, ou seja, isso é totalmente desaconselhado e daí a recomendação de as instituições terem o dever de providenciar os equipamentos necessários para se realizar isto. Temos de ver que houve uma fase aguda em que tudo valia, inclusivamente utilizarmos os nossos telefones, porque sabemos que as instituições por vezes têm dificuldade de providenciar até um simples, que não é assim tão simples, telefone, e portanto obrigado à colega Ana Luz por chamar essa atenção da imagem e que eu espero ter respondido. Depois, as colegas aqui, várias pessoas a darem os parabéns, Carla, e que estamos a reinventar estratégias. Obrigado pelo conteúdo e pela apresentação. E posto isto, podem ir continuando a colocar comentários para a Carla, mas iremos já passar à apresentação da Liliana, uma vez que depois haverá também aspectos em que quer uma, quer outra poderão responder. O meu muito obrigado à Carla, que continua aí, porque poderão vir a surgir outras questões. Liliana Silva. Boa noite. Olá. Então, a Liliana é licenciada em enfermagem de reabilitação, doutoranda em investigação clínica e em serviços de saúde, é enfermeira na UCC de Matosinhos, Unidade Local de Saúde de Matosinhos, e colaboradora na Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa, e vai-nos apresentar a sua experiência. Muito obrigado, Liliana. Tens o micro à tua disposição. Muito obrigada, muito boa noite. Está tudo bem com a partilha do ecrã? Está ótimo. Ok. Então, começar por agradecer à Ordem dos Enfermeiros, mas todos, o enfermeiro Ricardo Correia, o convite para estar aqui convosco neste momento de partilha e cumprimentar os colegas com quem partilha este webinar e a todos os que assistem. Então, eu fiz recentemente uma pesquisa na PubMed por telereabilitação, telemonitorização e telesaúde. E
como podemos constatar, estes não são conceitos novos, não são formas de intervir novas, estes conceitos têm vindo a evoluir ao nível do conhecimento científico produzido e, claro está, no seu aperfeiçoamento. Mas, em 2020, deu o chamado boom a nível de conhecimento, de produção de conhecimento, de procura de informação, enfim, o interesse por estes temas aumentou significativamente. E nós sabemos porquê. Porque de repente fomos surpreendidos por esta pandemia, que nos afastou das pessoas, pelo risco associado ao contacto presencial e, sobretudo, pela falta de condições de segurança que os serviços de saúde apresentavam. Das salas de espera frequentemente cheias, aos minúsculos gabinetes por vezes mal ventilados, os serviços de facto não estavam preparados e tornaram-se evidentes algumas situações de adequação dos serviços de saúde. Apesar de tudo, podemos verificar que existem vantagens na utilização das tecnologias de informação e comunicação em saúde e, por isso, a prestação de cuidados com recurso a elas possivelmente vai fazer parte do nosso futuro e acredito que também tenham vindo para ficar. Mas então, que meios utilizar? São utilizados meios para a consulta síncrona e assíncrona. Muitos deles já foram aqui explanados. Entre os meios síncronos, aquele que de facto é o mais acessível a todos é a chamada telefónica. Foi por aí que começamos, como todos, mas rapidamente evoluímos para as videochamadas, que melhora significativamente, ou melhora de forma muito significativa, alguns aspectos da consulta, como a comunicação, a segurança e a confiança do utente, mas por outro lado é menos acessível. Combinamos com o já conhecido RSC Live, que com as suas funcionalidades torna a teleconsulta mais eficiente. A grande desvantagem é a literacia digital que existe na população portuguesa, sobretudo nos mais velhos. A necessidade de ter chave móvel digital é também uma grande dificuldade. Contudo, as questões de segurança aqui parecem ser, são muito importantes, aqui estão mais salvaguardadas. Contudo, parece-me que vamos ter que esperar acredito que poucos, mas alguns anos para que consigamos chegar a um maior número de pessoas com esta tecnologia, mas de facto também acredito que os enfermeiros, o que nós vamos ter aqui um papel muito importante na sensibilização da população para esta mesma necessidade. E para o profissional de saúde, então, que desafios é que temos? O que é que precisa o profissional de saúde para levar a cabo uma teleconsulta? E deixem-me referir aquele aspecto que considero central para uma consulta à distância, que também já foi aqui referido, que é a comunicação. A comunicação numa consulta não presencial é, para mim, o maior desafio para o profissional de saúde. Depende de uma boa e eficaz comunicação, ganharmos a confiança do nosso utente. Já aqui foi falado o conceito de empatia, o termo empatia, e de facto é muito importante estabelecermos esta empatia e é possível e treina-se com técnicas de comunicação, demonstrando assim que estamos a prestar o melhor serviço possível, mesmo à distância. A forma como questionamos, a forma como respondemos, a forma como lidamos com o imprevisto, tudo isto vai interferir com a relação de confiança que vamos estabelecer com o nosso utente. Agora, a questão agora é na reabilitação. A reabilitação, no fundo, nós passamos por todas as fases, a evolução foi a mesma, os recursos são os mesmos, e tal como nas outras áreas, há situações em que é possível fazer esta telereabilitação e outras em que não é. Quando temos um doente instável, portanto, a instabilidade do doente, a necessidade de técnicas executadas pelo enfermeiro, a incompreensão ou incapacidade de cumprir o plano prescrito sem supervisão, isto tudo é importante referir que, de facto, a utilização das TIC é muito importante, mas nunca vai substituir o profissional de saúde. Também, o material, é preciso saber que o material o utente tem disponível no seu domicílio. Na verdade, a capacidade de improviso é notável nestas circunstâncias. Quando uma pessoa não tem capacidade de adquirir material, e estou-me a referir, por exemplo, a halteres, caneleiras, etc., a capacidade de improvisar é enorme. E um halter é facilmente substituído por uma garrafa de água ou uma garrafa com areia. As caneleiras são facilmente substituídas, por exemplo, por pacotes de arroz presos às pernas com acessórios de roupa e outras surpresas, muitas que vamos encontrando por aí. A grande maioria dos estudos, contudo, feitos na área da telereabilitação, e sobretudo telereabilitação respiratória, recomendam uma consulta presencial inicial
para uma avaliação por parte do profissional de saúde, para o treino e dos exercícios que são prescritos. Então, na ULS Matosinhos, em abril de 2020, tinha-se instalado a pandemia em Portugal e o Núcleo de Enfermeiros de Reabilitação da Comunidade da ULS Matosinhos desenvolveu uma série de vídeos com os temas exercícios respiratórios, exercício físico, técnica inalatória e etiqueta respiratória. Foram feitos para serem usados, sobretudo, pelas pessoas com Covid-19, mas são transversais a outras patologias, sobretudo respiratórias. Eles foram feitos para as pessoas que permaneciam em domicílio, sendo que a maioria das pessoas com Covid-19 apresenta formas leves a moderadas da doença, como sabemos, e permanecem no seu domicílio sob acompanhamento telefónico da sua equipa de saúde familiar. Contudo, com a atual organização dos cuidados de saúde primários, que contempla enfermeiros de reabilitação nas unidades de cuidados na comunidade, eles estão disponíveis para prestar cuidados especializados aos doentes com Covid-19. E o enfermeiro especialista em reabilitação, com todo o seu corpo de conhecimentos e competências na área da reabilitação respiratória, tem, nos cuidados de saúde primários, um papel-chave na concepção e implementação dos cuidados adequados à pessoa com Covid-19. O objetivo desta intervenção é prevenção de complicações de doença, visando a diminuição da sensação de falta de ar e fadiga através de técnicas específicas para o efeito, como exercícios respiratórios, exercício físico, validação e treino da técnica inalatória correta para a otimização dos resultados da terapêutica medicamentosa por esta via, a capacitação da pessoa para os cuidados de prevenção de contágio da doença na comunidade, tendo a etiqueta respiratória aqui um papel decisivo, a diminuição da ansiedade provocada pela doença, nomeadamente a nível de sintomas como falta de ar e fadiga, mas também através da informação e capacitação da pessoa para a gestão dos seus sintomas, promovendo assim a sua autonomia, assim como a realização de técnicas de respiração adequadas. A identificação precoce de sinais de complicações é fundamental, de forma a haver uma atuação precoce nestas complicações, evitando assim o internamento hospitalar ou mesmo o reinternamento. É importante intervir atempadamente e, para isso, a identificação precoce de sintomas respiratórios é de facto fundamental. E isto porquê? De facto, como podemos observar nesta imagem, ela retrata a evolução clínica de pessoas com manifestações graves de Covid-19 e vemos que as complicações se instalam, na sua maioria, na segunda semana do aparecimento da doença ou do aparecimento dos sintomas. Daí a importância do acompanhamento constante destas pessoas e a educação das mesmas para a monitorização dos sinais e sintomas de alerta. Não basta enviar as pessoas com sintomas leves para o seu domicílio, é necessário acompanhá-las e dotá-las de competência para identificar os sinais de alerta e o que fazer, e sobretudo o que fazer na presença destes mesmos sintomas. Então nós quisemos avaliar os efeitos desta intervenção e fizemos um estudo de caso com o objetivo de descrever os ganhos em conhecimentos e aprendizagens e capacidades com a implementação do programa de telereabilitação numa pessoa com dispneia, ansiedade e alteração do fluxo respiratório em contexto da Covid-19. Tivemos como participante uma pessoa do sexo feminino com antecedentes de asma não controlada, hipertensão e obesidade. Ela teve diagnóstico de pneumonia bilateral a SARS-CoV-2 e internamento numa unidade de cuidados intermédios. A primeira abordagem a esta doente foi realizada ainda em contexto hospitalar, onde foram ensinados os exercícios prescritos. Portanto, foi feita uma primeira entrevista clínica, onde conseguimos aferir os conhecimentos e as capacidades da utente para a gestão da doença e os exercícios também foram explicados internamente. Os exercícios são aqueles que estão previstos, que estão nos vídeos. Depois, avaliamos também a escala da dispneia, a escala de ansiedade e depressão, fizemos a avaliação também com o debitómetro e utilizamos a escala de bordo modificada para a avaliação da dispneia durante a realização do exercício. Foi-nos gentilmente cedido para este estudo um debitómetro, o Smart Peak Flow, que foi entregue em casa do utente para avaliarmos, para a avaliação do fluxo respiratório máximo. Então, na avaliação de enfermagem de reabilitação, os diagnósticos sugeridos foram intolerância à atividade, apresentando como grau 3 de dispneia, depois
que era nesta escala de espneia que é frequentemente utilizada, o fluxo expiratório máximo de 182 litros por minuto, que revela, de facto, aqui uma obstrução das vias aéreas. Também um score 16 na escala de ansiedade e depressão, 6 nos itens relativos à ansiedade e 10 nos itens relativos à depressão. Isto recordo que foi numa altura em que era necessário teste de cura e por vezes os testes demoravam muito tempo a dar negativo, não era como hoje, a ciência não tinha evoluído como hoje, o nosso conhecimento não tinha evoluído como já está hoje evoluído, e mesmo assim ainda tem muito para evoluir, mas na altura as pessoas ficavam, como nos recordamos, ficavam em isolamento por vezes meses até terem 2 testes negativos neste caso. Também avaliamos erros críticos na técnica inalatória. A nível do contacto, nós tivemos uma teleconsulta, como já disse, inicial, para validação dos dados constantes no processo clínico e foi enviado por correio eletrónico os 4 links para os vídeos elaborados pela equipa de enfermagem de reabilitação. Propusemos, então, que diariamente fossem feitas sessões de 30 a 45 minutos e foram realizadas videoconsultas alternadamente com chamadas telefónicas para validação de conhecimentos, correção dos exercícios e reforço dos sinais de alerta. A nível dos resultados, nós conseguimos ganhos em conhecimentos, ganhos em aprendizagem de habilidades, na execução das técnicas respiratórias, os ganhos em eficiência e habilidades na execução das técnicas respiratórias e técnicas de conservação de energia e exercício físico consoante aquilo que foi proposto. A nível dos resultados quantitativos, conseguimos melhorar a escala de espneia, portanto, para um valor um score de 1. A escala de ansiedade e depressão passou por um score de 7, 2 relativo à ansiedade e 5 na depressão. E o fluxo expiratório inicial, que era de 182, passou para 540, uma melhoria significativa. Então, nós, de facto, com este estudo de caso, isto permitiu-nos verificar o efeito de um programa de telereabilitação respiratória na pessoa com Covid-19, ao nível de ganhos em conhecimento e aprendizagem de capacidades, com implicações na redução da dispneia, nos níveis de ansiedade e depressão e no aumento do fluxo expiratório. Outras formas de telereabilitação surgiram, isto pela necessidade. A necessidade levou também à criação de outras formas e apelou à imaginação, formas de fazer reabilitação à distância, muito baseadas no ensino e treino de competências. As redes sociais tiveram um enorme impacto na vida das pessoas durante o confinamento, o isolamento, e nela nasceram projetos muito interessantes, inclusive na área da reabilitação funcional respiratória, na área da capacitação para a gestão das doenças respiratórias na criança, etc. A segurança. Tudo isto é possível, eu acredito, e acredito que será possível ainda fazer mais, desde que assegurada a segurança do doente. E refiro-me à segurança, quer à segurança relacionada com a sua privacidade, a proteção de dados, como aqui já foi falado, mas também a segurança a nível das intervenções que são prescritas ao doente. É muito importante nós percebermos que não estamos junto ao doente, não estamos lá, e, portanto, tudo aquilo que vamos prescrever tem que ser com a premissa de que o risco é baixo. O risco de haver alguma complicação é baixo. Temos ainda um longo caminho pela frente. Eu estou certa de que vai valer a pena. Temos ferramentas, temos todas as ferramentas necessárias para o percorrer de forma segura e eficaz. Pelo menos da nossa parte, motivação, estou a ver que não falta. Já por isso temos este webinar com tantas inscrições, porque as pessoas estão de facto muito motivadas e interessadas. Resta-nos agora que as instituições sejam capazes de acompanhar esta motivação, eu acredito que sim, e dentro das suas possibilidades nos deem também as ferramentas que nós podemos, ferramentas mais tecnológicas que precisamos para dar resposta a estas necessidades. Acredito que tenha vindo para ficar, mas acredito que não vai ser só isto. Acredito que não vamos, os profissionais de saúde não vão ser nunca substituídos pelas tecnologias de informação e comunicação e nem isso é possível, nem é desejável. Portanto, agradeço imenso a vossa atenção, estou disponível para qualquer esclarecimento.
Muito obrigado, Liliana, pela partilha interessante em diversos níveis, pelo exemplo dado, mas também pela forma como os dados foram sendo publicados, e pela sua forma de apresentação. Tenho aqui já algumas questões no chat, convidava as pessoas a colocarem mais ainda, mas dava o primeiro comentário à Liliana Gonçalves. Questões, comentários, para tentarmos obter o máximo desta experiência da Liliana Silva. Antes de mais, Liliana Silva, dar-lhes parabéns pela iniciativa. De facto, não só durante a pandemia, mas durante a pandemia nós tivemos muitos doentes, sem uns por medo de ir ao hospital, procurar cuidados de saúde, e outros, de facto, por não terem acessibilidade à reabilitação, não é? E, portanto, houve aqui um hiato de tempo em que os cuidadores e os doentes tiveram este acompanhamento, sobretudo por estas equipas que, à distância ou em algumas visitas que foram feitas, ainda foi possível manter. E, portanto, neste período sentimos que houve este acompanhamento que foi feito pela área da saúde. Não sentimos que houve uma demissão dos cuidados de saúde aos doentes. E sentimos que isto pode ser uma mais-valia para o futuro, porque de facto a capacitação dos cuidadores muitas vezes é complexa no sentido de ou eles terem que se deslocar, ou com quem é que deixam a pessoa cuidada para ao mesmo tempo poderem estar a assistir a formação, quando ela não é presencial, ou seja, feita pelos enfermeiros presencialmente. E esta questão tem estado muito em debate na questão do Estatuto do Cuidador Informal, porque a capacitação é uma das questões inerentes à pessoa que é reconhecida como cuidador informal, e os cuidadores depositam sempre muito mais confiança na questão de um profissional de saúde que, mesmo que seja à distância, os vídeos ou outra forma, seja uma informação mais credível. Durante a pandemia nós não tivemos muito conhecimento de formação específica acessível à população em geral, neste caso aos cuidadores, mas de facto houve um curso feito por uma equipa de enfermagem com vídeos, especificamente para as questões da pandemia, para o cuidador, e as pessoas que nos contactaram, depois de nós termos divulgado, falaram muito na satisfação dos vídeos serem, ou seja, curtos, mas com a informação necessária e, portanto, adequar a literacia. Isto é importante na questão do cuidador. Relativamente aos doentes, esta questão da capacitação, não só do cuidador, que pode potenciar a qualidade de vida e fazer muito mais pelo doente do que apenas só cuidados de higiene e outros, estamos muito sentados só nessa parte, quando há outras questões de reabilitação, e, portanto, a reabilitação num contínuo, e aqui acho que o cuidador informal pode ser uma mais-valia, uma aposta também, mas também o próprio doente ter uma capacitação na sua gestão da doença. Portanto, mesmo esta questão de ele próprio ter um investimento além de presencial, portanto já estou a falar no período após pandemia, parece-me bastante interessante, porque os cuidados de reabilitação, aquilo que percepcionamos é que são muito desvalorizados, ou seja, um doente com AVC teve um conjunto de sessões de fisioterapia, depois tem alta, depois volta a ter umas sessões ao longo, ou seja, com intervalos de tempo, e às vezes não se capacita muito ou não se vai acompanhando ao longo do tempo o que é que está a ser feito em casa, e há soluções muito práticas, como deu exemplo, podem ser continuadas, e portanto este modelo de contínuo e de parceria nos cuidados e na reabilitação parece-nos muito interessante a longo prazo, e na articulação com o Estatuto de Cuidador Informal será relevante, porque pretende-se que as equipas de saúde tenham um profissional de referência, neste caso com o cuidador informal, mas todas as áreas entrecruzarem-se, não é? Neste caso com os profissionais também da área de reabilitação para o doente. Obrigado, Liliana. Antes de passar o comentário, o feedback à Liliana Silva, queria só chamar a atenção de como a Liliana Gonçalves nos deixou aqui um claro exemplo de como foram as interações durante o nosso grupo de trabalho, ou seja, o envolvimento de associações representativas de doentes é sempre uma mais-valia que deve ser considerada, e como muito bem a Liliana Gonçalves nos demonstrou agora.
Liliana, e obrigado por isso. Liliana Silva, alguma resposta breve antes de passarmos? Algum comentário breve de... Sim, obrigada. Liliana Gonçalves, isto é uma coleção de Lilianas. Então, eu agradeço muito o comentário, estou plenamente de acordo. Eu acho que tocou aqui num ponto que acho muito importante referir, que é, sobretudo, os meios assíncronos na formação e neste tipo de cuidados. Os meios assíncronos têm uma vantagem enorme, que é permitirem uma gestão de tempo do cuidador, ou quem está a recepcionar essa formação, mas no caso do cuidador, permite essa gestão de tempo que é fundamental para o cuidador. Nós vemos frequentemente nas UCCs, nas unidades de cuidados na comunidade, as ações que temos para com os cuidadores. A grande limitação, a principal resposta ou a principal causa da não adesão é, de facto, com quem é que eu vou deixar o meu familiar, quem é que vai tratar dele enquanto eu vou fazer esta formação. E é também a desvalorização, como disse, e concordo plenamente contigo, dos cuidados de reabilitação. Mas isto aqui tem que ser, acho que nós temos um papel fundamental aqui, que é mostrar, então, qual é a importância dos nossos cuidados. E demonstrar que, a nível da reabilitação, pode prevenir ou pode ter ganhos a nível económicos, porque um doente com reabilitação vai recorrer menos aos serviços de saúde pelas complicações que não vai ter, ou que vamos prevenir. Vamos poupar um cuidador, outro familiar, outra pessoa que vai ter que cuidar daquela pessoa e com todas as sequelas que vão surgir a posteriori. E, de facto, concordo inteiramente contigo. Quanto às... aquilo que disse o Ricardo, das associações profissionais a participarem neste tipo de iniciativa, acho que de facto fundamental, porque todos nós, nas diversas áreas, vamos ter sempre aqui um input a dar e esse input vai fazer toda a diferença. São os vários, vermos o mesmo problema com vários óculos e vamos sempre encontrar formas de melhorar. Muito obrigado pelo contributo. Então, nós estamos na hora que tínhamos previsto para terminar, mas eu vou pedir ainda às pessoas que coloquem as suas questões, isto para informar os nossos participantes, que são cerca de 500, que mais 5 minutos e nós terminamos, portanto, mantenham-se até ao fim e coloquem a vossa questão, que ainda tem tempo para isso. Nesse sentido, vou passar aqui os olhos no chat e pedia comentários breves para tentarmos tocá-los a todos. Há aqui uma questão que é da colega Ângela Neves, que pergunta que plataformas privilegiam de videoconferência. Liliana, falaste na RSA Live, queres explicar um pouco melhor? Sim, isto, quando nós fizemos este estudo de caso, não havia, pronto, lá está, isto foi no primeiro pico que tivemos da pandemia, não estávamos claramente preparados para isto, nem tínhamos uma plataforma que devêssemos privilegiar. Utilizávamos o WhatsApp, utilizávamos o Zoom, utilizávamos aquilo que estivesse mais disponível e que nós nos sentíssemos mais à vontade, aliás, como a Carla referiu há pouco, o colega que tinha mais experiência partilhou e foi por aí que começamos. Mas isto foi o começo, e as questões da segurança são essenciais e nós temos que ir evoluindo. Neste momento, as instituições preconizam a utilização do RSA Live, porque o RSA Live permite ter uma segurança mais efetiva das pessoas, permite a partilha de fecheiros de forma mais segura e tudo está a ser também registado, tudo deve ser registado no processo clínico do utente e isto com o RSA Live torna-se muito mais eficaz. Neste momento, temos a desvantagem do RSA Live, por essas mesmas questões, por essas mesmas premissas da segurança, pede o acesso à chave móvel digital e este, para mim, é a grande limitação, que eu acredito que seja temporária, mas é de facto uma limitação significativa. Na nossa instituição, temos utilização, privilegiamos a utilização do Teams, além do RSA Live quando não é possível, o Teams, uma vez que mesmo os colegas que fazem também a preparação para o parto e as áreas da saúde materno-infantil utilizam para as suas sessões de preparação para o parto à distância, utilizam o Teams e têm corrido... Liliana, na conta institucional, certo? Do Teams? Certo, na conta institucional do Teams e fazem os convites a pessoas externas à instituição através de um convite, um link de convites.
Muito bem. Temos aqui várias pessoas a dar os parabéns por ambas as apresentações, gostaram bastante. Temos aqui um comentário do André Ferreira, que é mais tipo um pedido de colaboração. Ele agradece a oportunidade e diz: pretendo criar uma NOC para a utilização da teleenfermagem, com recurso ao telefone, para o contacto com doentes internados através de hospitalização domiciliária. Contudo, na literatura não há grande informação nacional ou internacional. Pretendia saber se os colegas já obtiveram alguma informação quanto à área da hospitalização domiciliária. Obrigado. Há algum comentário, Lilianas ou Carla? Sobre hospitalização domiciliária. Eu posso também comentar, mas em primeiro dar-vos já Percebi muito bem a questão. Em relação à hospitalização domiciliária em Portugal, ainda não há assim, não temos assim tanto tempo quanto isso para termos grande evidência produzida. Eu acho que não percebi bem a questão do colega. Sim, ele pergunta se nós encontramos alguma informação. Eu posso dizer que a Task Force nós não fomos pesquisar especificamente sobre isso. Sabemos que existem algumas experiências, nomeadamente no Alentejo, de colegas que já têm alguns resultados produzidos sobre isto, mas pronto, era sobretudo um comentário e a resposta rápida é que não nos focámos em específico sobre a hospitalização domiciliária, embora concordemos que seja uma área de investimento, sem dúvida. Uma pergunta para a Carla, da colega Teresa Coutinho, que é como funcionam os grupos de assistência virtual na gravidez? Se calhar a colega quer alguns aspectos mais práticos, ou que tecnologias utilizam. Eu posso acrescentar esta pergunta, por exemplo, se utilizam chats de grupo para além da utilização da partilha dos vídeos. Como é que queres explicar um bocadinho mais a colegas que chegaram entretanto e responder também a esta colega? Utilizamos um chat onde efetivamente, quando as senhoras são admitidas no curso da preparação para o parto, são integradas utilizamos a plataforma Messenger. Pronto, e as utentes mantêm-se nisso. Devo dizer que o grupo do pós-parto acaba por ser bem mais dinâmico do que o grupo da preparação para o parto, mas é um importante meio de esclarecimento de partilha. Obrigado, Carla. Temos aqui uma pergunta da colega Joana para a Liliana, que é como é que os como é que os doentes foram referenciados ou como é que eles são referenciados para a vossa intervenção? E faço já outra pergunta que penso que é da Joana também, se as sessões de telereabilitação foram síncronas e se individuais ou em grupo. Já têm outras experiências de intervenções em grupo, Liliana? Não, nós não temos feito, na nossa unidade, há experiências de reabilitação em grupo, mas não na nossa área da reabilitação respiratória. Na área da diabetes, temos pessoas a trabalhar na área da diabetes e que fazem, atuam mais na prevenção, mas sim, exercício físico na área da diabetes, que é feito em grupo. Nós, na área da reabilitação respiratória, estamos a fazer sessões individuais. E eu tenho aqui algumas reservas, bastantes reservas quanto às sessões de reabilitação respiratória em grupo, por causa daquilo que falei sobre a segurança. Portanto, acredito que seja possível, mas acho que ainda faltam alguns meios, sobretudo é importante nós termos a primeira avaliação presencial é fundamental e também é necessário ser possível fazê-lo. Por vezes recorremos a uma avaliação presencial em domicílio, outras vezes essa avaliação presencial é feita na unidade de saúde, mas para já tem sido feita só individualmente. Síncrono ou assíncrono. Portanto, o objetivo de fazermos estes vídeos foi tentar chegar ao máximo de gente possível. Os vídeos foram feitos com a evidência que existia na altura e que sempre com muita parcimónia, ou seja, com muita cautela, porque como sabíamos muito pouco, e no fundo continuamos a saber muito pouco sobre a Covid-19 e como é que as coisas poderiam evoluir, nós tentamos que os exercícios prescritos fossem sempre, a nível do exercício físico, fossem sempre de baixa intensidade, por causa dos riscos associados e mesmo por causa da segurança.
Os exercícios respiratórios, esses são transversais, aqueles que nós temos nos vídeos, eu convido-vos a verificarem esses vídeos no YouTube, na página do YouTube da Gabinete de Comunicação do LF Matosinhos, ou então mesmo no Facebook do LF Matosinhos. Tem lá os vídeos, os nossos vídeos estão lá publicados, vídeos do Núcleo de Enfermeiros de Reabilitação da Comunidade, e podem ver os 4 vídeos que fizemos, um com as técnicas, a otimização da técnica inalatória recorrendo à câmara expansora, que era aquilo, os dispositivos pressurizados com câmara expansora, que são aqueles recomendados para a pessoa com Covid-19. Depois temos os exercícios respiratórios, que são transversais, e o objetivo aqui é dar essa ferramenta à pessoa para que ela possa observar os vídeos e replicar, mas também fazermos, o objetivo deste programa é nós irmos acompanhando e irmos corrigindo à distância, através da videoconsulta. As chamadas telefónicas são importantes no sentido de haver aquela motivação, aquele compromisso da pessoa em manter, porque é completamente diferente eu ter um vídeo em que vou ver o vídeo, pronto, se não ser fácil, não ser um fácil, e ter aquele compromisso com a enfermeira que vai telefonar para saber como é que está e se fez. E há essa diferença. Outro vídeo do exercício físico, como já expliquei, com muita cautela, e depois temos o vídeo da etiqueta respiratória, que esse queremos que seja que atinja o máximo de pessoas possível pelas razões evidentes. Muito obrigado, Liliana. E estamos, portanto, no limite do tempo e já pensámos um pouco do que estamos a exigir aos nossos colegas neste esforço que é de todos. E, portanto, renovo o agradecimento aos participantes que apresentaram, às palestrantes que apresentaram as suas experiências, mas também a quem está lá em casa. Esta última nota que a Liliana deixou da colaboração dos gabinetes de apoio à informação, seguramente que estes precisam de ser também reforçados, uma vez que nós já sabemos muita coisa, mas ainda nos exigirem que saibamos fazer vídeos e tudo mais. Sabemos como é que somos os enfermeiros e os portugueses, mas temos também de exigir apoio para estas tarefas, e esta é a minha visão pessoal, mas que está também plasmada numa das recomendações. Portanto, é só um alerta para... Lembrem-se de exigir também apoio ao nível da produção destes tipos de vídeos e outros materiais que são recursos de trabalho. Muito obrigado a todos. Bom descanso, bom carnaval e boa semana, e sobretudo mantenham-se em segurança. E a quem quiser, amanhã haverá mais 2 partilhas, outra da área da saúde materna, de preparação para o parto, e uma partilha na área da diabetes. Estão todos convidados a participar amanhã também, se quiserem discutir outras experiências e para debater um pouco isto. Fiquem bem, foi um gosto moderar esta mesa. Muito obrigado. Muito obrigada.